O Salmo do Louvor, Salmo 150. A exortação para que louvemos a Deus aparece 13 vezes nesse pequeno salmo. Por causa disso, fica difícil dar um título que não esteja relacionado ao fato de que Deus é digno de ser louvado, não é? E isso fica ainda mais evidente quando nós consideramos a definição ou o significado da palavra louvor, que por ser uma palavra que é usada com bastante frequência, muita gente presume que sabe perfeitamente o seu significado. De acordo com o dicionário, louvar significa enaltecer, exaltar, magnificar, expressar elogio às qualidades e virtudes de uma pessoa, expressar grande admiração. Mas é somente quando nós observamos a maneira como esta exortação para louvar a Deus é usada nos Salmos que nós conseguimos entender o seu significado bíblico. Essa exortação é citada em muitos outros salmos, inclusive em alguns deles, a exortação para louvar a Deus praticamente estabelece a estrutura do salmo, isto é, o salmo inteiro é uma exortação para o louvor a Deus, como este 150, né? Mas, por assim dizer, Salmo 150 ele é o ápice dos salmos de louvor. E eu convido você, então, a ler comigo agora. Louvem ao Senhor, louvem-no em seu santuário, louvem-no em seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes, tudo o que respira, louve ao Senhor. Louvem ao Senhor. Depois de ler esse salmo, dá até para pensar que seria desnecessário adicionar algum comentário a respeito de louvar a Deus. Mas há algumas lições que eu gostaria de ressaltar para a nossa edificação e entendimento de como podemos cultivar a nossa apreciação pelo caráter de Deus. Algumas lições são bem explícitas no salmo, enquanto outras são implicações que o texto sugere. A primeira lição é que Deus deve ser louvado em todo lugar, por toda parte. Já na frase introdutória do Salmo, nós lemos: louvem ao Senhor, louvem-no em seu santuário, louvem-no em seu poderoso firmamento. E em seguida, o salmista menciona alguns instrumentos sonoros, mas a ideia é que Deus deve ser louvado em todo lugar, inclusive no céu, no firmamento. Isso quer dizer que não existe um lugar onde Deus não deve ser louvado. Desde a eternidade passada nos céus e depois vindo para o nosso mundo, há um louvor contínuo que se espalha por sobre a terra. E esta lição magnífica tem uma implicação missiológica, uma implicação missionária. Isso quer dizer que a convocação missionária que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos, a grande comissão, de proclamar o evangelho até os confins da terra, não tem primariamente o objetivo de convencer as pessoas a respeito do caminho perigoso pelo qual elas estão vivendo. Não, o propósito da convocação missionária feita pelo Senhor Jesus não é um propósito humanista, não é um propósito centralizado nas necessidades dos seres humanos, mas é essencialmente para que o louvor a Deus seja manifestado e magnificado no meio de todas as nações da terra. Este sim deve ser o propósito primário de todas as missões evangelísticas. Isto é, o propósito de Deus ser exaltado e glorificado em todo lugar, porque Deus é perfeitamente digno de ser louvado. Esta ideia permeia o livro dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 22, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. No Salmo 46, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Salmo 108, eu te darei graças ao Senhor entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A sua fidelidade alcança as nuvens. O Salmo 117, louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Este é o clamor do livro dos Salmos. Aliás, é o clamor das Escrituras como um todo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos,
ele enfatiza esse clamor fazendo referência a este Salmo 117. Em Romanos capítulo 15, eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, isto é, os judeus, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios, os não-judeus, glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Portanto, o louvor e a exaltação de Deus deve ser a essência da proclamação do Evangelho a todas as nações da terra. Deus deve ser louvado em todos os lugares do mundo. E, por implicação, este deve ser um dos maiores anseios da nossa vida cristã. Em resposta ao pedido dos seus discípulos sobre como eles deveriam orar, o Senhor Jesus disse para eles, em Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, Deus deve ser exaltado aqui na terra, assim como ele é exaltado no céu. Mas, em geral, o fato que é mais enfatizado na comissão que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos é o aspecto de ir, ide por todas as nações. Mas se observarmos o contexto, os dois versos anteriores, vamos perceber algo muito importante. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esta é a base de sustentação sobre a qual o comissionamento dos discípulos estava sendo fundamentado. Isto é, a razão primária pela qual eles deveriam sair mundo afora e fazer discípulos de todas as nações era porque toda a autoridade havia sido concedida ao Senhor Jesus da parte de Deus Pai. E assim o Senhor Jesus continuou então dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É verdade que é necessário proclamar a mensagem do Evangelho, fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. Mas o propósito maior e final de tudo isso é para que todas as nações, todas as etnias, reconheçam que Deus deve ser louvado e exaltado acima de tudo e de todos. Ouça o registro do apóstolo João no livro do Apocalipse, na visão que ele teve de um cordeiro que está próximo de um trono e que recebe um livro das mãos de quem está assentado no trono. Apocalipse capítulo 5. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Também, 2 capítulos adiante, do capítulo 7, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Esta é a maior recompensa do sacrifício redentor do Senhor Jesus. Antes de tudo, foi para que Deus viesse a ser louvado e exaltado que Jesus entregou a sua vida. E o que fica implícito é que este também deve ser o nosso maior anseio, porque chegará o tempo em que a grande comissão de ir e fazer discípulos não será mais necessária. Vai ficar para a história. Mas o louvor e a exaltação de Deus jamais terá fim. É isso que nós estaremos fazendo pelo restante da eternidade.
Outra lição que podemos aprender com este salmo é que Deus deve ser louvado por causa de quem ele é e por causa do que ele tem feito. Versículo 2: Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Objetivamente falando, Deus é digno de ser louvado porque ele é Deus. Ele não está participando de alguma eleição que irá definir quem será Deus. Ele não está precisando conseguir votos para ser eleito Deus. Ele é Deus. Sempre foi e sempre será. Não há coisa alguma que Deus precisa fazer para que ele se torne Deus, porque ele é Deus. Assim como não há nada que Deus possa fazer para deixar de ser Deus, porque ser Deus é uma qualidade inerente ao ser de Deus. Da mesma maneira como não há nada que eu possa fazer para me tornar um ser humano, porque eu sou um ser humano, não há nada que Deus precisa fazer para ser Deus, porque ser Deus é a essência de quem ele é. Agora, subjetivamente falando, Deus é digno de ser louvado por causa do que ele tem feito. Deus não deixaria de ser Deus se a história da redenção em Cristo não existisse. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo, Deus continuaria sendo Deus, porque ele é o Criador de tudo que existe. Deus não precisava ter se revelado ao mundo, mas ele quis se revelar e por isso ele é digno de ser exaltado. Deus não precisava ter criado a raça humana, mas ele criou, por isso Deus é digno de ser exaltado. Deus não precisava nos resgatar e nos salvar, mas ele nos resgatou por meio do seu único filho. E por isso ele é digno de ser louvado. Os versos iniciais do Salmo 96 é um bom exemplo de como Deus é louvado por causa de quem ele é e por causa do que ele tem feito. Observe comigo, Salmo 96, a partir do verso 1. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Este é o convite ao louvor e à adoração a Deus. Agora veja o que acontece nos 3 versos seguintes. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Seu nome se refere a quem Deus é. Cada dia proclamem a sua salvação. Salvação se refere ao que Deus fez. Anunciem a sua glória entre as nações. Sua glória se refere a quem Deus é. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Seus feitos se refere ao que Deus fez. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Ser grande, ser digno e temível se referem a quem Deus é. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Fez os céus se refere ao que Deus fez. E essa percepção sobre quem Deus é e o que ele tem feito acontece com bastante frequência nos Salmos, nos relembrando de que Deus deve ser louvado e exaltado. E esta, talvez, seja uma das razões principais pelas quais devemos dedicar tempo à leitura das Escrituras, porque por meio delas nós somos relembrados a respeito de quem Deus realmente é e do que ele tem feito. Somos relembrados da razão pela qual Deus é digno de ser louvado. Quanto mais tomamos conhecimento do caráter de Deus, quem ele é e do que ele é capaz de fazer, o mais que vamos entender que ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Uma terceira lição que esse salmo nos ensina é que Deus deve ser louvado emocionalmente. Deus deve ser louvado com as nossas emoções. Observe novamente os versos 3, 4 e 5. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. E agora alguém deve estar pensando que eu li o trecho errado, né? Porque esses versos não falam coisa alguma a respeito de emoções, só tratam de instrumentos musicais. Mas eu entendo que o salmista estava descrevendo um cenário super emocionante. Observe que ele não fala nada sobre a arte de tocar trombeta, tamborim, flautas ou símbolos. Ele estava se referindo ao modo como as pessoas demonstravam alegria. O salmista não faz referência ao grau de profissionalismo com que a música e instrumentos sonoros devem ser usados, mas sim como sendo uma manifestação sincera de alegria, de júbilo, gratidão pelo reconhecimento de quem Deus é e pelo que Deus tem feito.
É o mesmo cenário que nós encontramos no Salmo 100, que também é um convite à adoração e que começa assim: celebrem com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Uma tradução literal seria algo mais parecido com deem brados de alegria ao Senhor, ou então celebrem ao Senhor com brados retumbantes. Mas, de qualquer forma, o contexto do Salmo deixa claro que não se trata de louvar a Deus fazendo um monte de barulho ou usando palavras sem sentido, um tipo de cacofonia. Não, o contexto deixa claro que se trata de manifestações de alegria e contentamento e júbilo por causa do reconhecimento de quem Deus é e do que ele tem feito. Os versos restantes do Salmo confirmam isso, a partir do verso 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Mas então, voltando ao Salmo 150, eu entendo que, ao mencionar instrumentos musicais sonoros existentes naquela época, o salmista estava primariamente continuando a se referir à ideia de que Deus deve ser louvado por tudo que existe, porque Deus é o Criador de tudo que existe. E no contexto do Salmo, Deus também deve ser louvado, inclusive, por tudo que produz som, por tudo que ressoa. Isto é, louvem a Deus não apenas com palavras, mas também com instrumentos e melodias. Eu imagino que todo ser humano pode ser considerado como sendo um instrumento sonoro, porque nós possuímos cordas vocais, não é? É por isso que nós conseguimos falar e cantar. Agora, eu entendo que a razão pela qual Deus pode ser louvado com música é porque música tem uma capacidade de mexer com as nossas emoções. A música é um complemento perfeito para as nossas emoções. O salmista encontrou uma maneira de incluir nossas emoções no louvor a Deus sem mencionar a palavra emoção, não é? Mencionando apenas diversos instrumentos sonoros. Mas independentemente de saber ou não saber tocar um instrumento de sonoro, independentemente de saber ou não saber cantar direitinho, algo que precisamos reconhecer é que todos nós, sem exceção, fomos criados possuindo emoções. Sentir emoção é uma característica inerente a todos os seres humanos. Este é um fato inegável. Nós podemos até aprender a controlar e a esconder as nossas emoções, mas negar que elas existem não é possível. Agora, o que é possível controlar é o emocionalismo, isto é, usar indevidamente e excessivamente as nossas emoções a ponto delas chegarem a controlar a dimensão intelectual e racional do nosso ser. Portanto, sentir emoção é uma coisa, emocionalismo, ser controlado pelas emoções, é outra coisa bem diferente. Mas não há dúvida alguma de que todo ser humano que está vivo é um ser que possui emoções das mais diversas. Somos todos seres emocionais. Se tem uma coisa que me traz irritação, é ver a quantidade de igrejas evangélicas que estão permeadas por emocionalismo. Mas sabe o que é irritação? É pura emoção. Mas eu estou fazendo questão de ressaltar o aspecto musical do louvor a Deus, porque uma das funções principais da música, tanto vocal quanto instrumental, no contexto de louvor e adoração a Deus, é o de invocar, de fazer brotar em nós emoções legítimas, não emocionalismo, mas emoções que nos induzem ou nos impelem ao louvor e à adoração. Emoções que fazem a experiência de louvar a Deus ser muito mais rica de significado do que somente uma experiência intelectual. Agora, precisamos reconhecer que uma das implicações que usar a música para prestar louvor a Deus tem é que ela requer uma certa quantia de destreza, de habilidade da parte dos que cantam e tocam. Porque quando uma música é apropriadamente tocada ou cantada, ela é capaz de invocar em nós emoções que nos impulsionam para o louvor. O propósito primário do uso de música em nossas reuniões, música tanto instrumental quanto cantada,
é de louvarmos a Deus. Mas quando uma música é inapropriadamente usada, quando ela é mal tocada ou mal cantada, tem uma letra ruim, ela serve como distração, ela serve para desviar a nossa atenção do propósito do louvor, que é o de engrandecer ao nosso Deus. E para terminar, uma quarta lição que podemos aprender aqui com o Salmo 150, é que Deus, ele deve ser louvado com palavras e com cânticos, com palavras e com música. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Louvem ao Senhor. Por definição, o louvor a Deus requer que façamos uso de palavras. Se nós usássemos apenas música instrumental para anunciar o Evangelho não seria anunciado, não é mesmo? Seria nada mais do que uma performance instrumental. Se nós usássemos canto de pássaros e a beleza da natureza, das flores, para anunciar o Evangelho não seria anunciado. Seria nada mais do que uma porta aberta para a prática do panteísmo ou qualquer outra ideologia. Ouça o que diz o Salmo 71. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. E falando daqueles que foram resgatados, o salmista diz no Salmo 107 que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Certamente, Deus nunca precisou, Deus não precisa e nunca vai precisar de agentes secretos. Deus é louvado sempre que os seus filhos proclamam quem Ele é e o que Ele tem feito. Tudo o que respira, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Louvem ao Senhor.